Glória a Deus. Amém, irmãos. Enquanto eles ligam aqui o notebook aqui para nós, quantos realmente me conhecem aqui, irmão? Amém. Levanta a mão aí, irmão. Você que me conhece, levanta a mão aí, querido. Olha só. É o nome da minha mãe, irmão. Você que me conhece aí. Aí agora complicou, né, irmão? Queridos, meu nome é Josinaldo Ribeiro Costa. Quando eu entrei no quartel, ficou só Ribeiro. Depois eu venho para Jesus, saiu Josinaldo, saiu Costa, saiu Ribeiro, ficou só irmão. 13 anos depois, aí eu me formo, venho para o seminário, sou ordenado como pastor. Ainda aumentou só um pouquinho, aí ficou assim, ó, Pastor Naldo. Aí os anos foram passando, aí saiu Naldo, aí ficou só pastor. E agora, irmão, abreviaram mais ainda. Aí os camaradas falam assim, PR, ponto. Desse jeito vou acabar, né, irmão? Mas, querido, eu sou conhecido mesmo como Pastor Naldo. E quero ser, nessa noite, um lavador de pé para você. Amém, queridos? Eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus pode nos usar como um canal de bênção, por onde vai fluir a bênção até a sua vida. Glória a Deus. Então, eu sou natural de Santarém e há 25 anos eu entreguei minha vida a Jesus na Igreja da Paz. E desses 25 anos, 15 eu caminho com o pastor Jango. 25 anos também tenho de casado com a mesma esposa. 25 anos servindo o mesmo Deus. 25 anos servindo o Senhor no mesmo ministério. E eu vou dizer uma coisa para você: não estou apressado para trocar, não. Amém, queridos? Então, pastor Josias, sempre ele me cobrava minha vinda aqui. E eu fui em Rolim de Moura, né, aqui com o pastor Arivelton, Mirante da Serra, Vilhena e Buritis, e nada no Presidencial. Puxa, meu. Aí, irmão, já estava me sentindo em débito. Falei, não, né, vamos lá. Olha aí, para aí, irmão. O irmão é casado? Casado. Sua esposa está aqui, irmão? Aí. Cadê sua esposa? Dá um sinal aí, irmão. Cadê? Já está na secretaria lá. Eu ia dizer para ela que ela tem um marido bem servo mesmo. Amém, irmão. Glória a Deus. Então, queridos, agora que nós estamos quase íntimos já, né? Você sabe da onde eu vim, já até conhece, é minha mãe. Eu sou filho da dona Matilde. Agora, quando eu lhe perguntar, né? Glória a Deus. Quem que estava no EDD, irmão? Foi bênção para ti? Glória a Deus. Como é o nome do rapaz que vai me auxiliar? Gustavo. Cadê o Gustavo? Embaixo ou em cima? É você? Mostra aí para nós aí, Gustavo. Posso olhar aqui, né? Ou só virar aqui, né? Aí, pronto. Agora tá. Isso, acho que assim é melhor. Fica bom assim? Então, amém. Então, querido, olha só. O que devo fazer para ser salvo? Tem muita gente que acha que fazendo as boas obras está salvo. Eu não mato, não roubo, não traio, não mente. Eu estou salvo. Mas salvo do quê? Nessa noite eu vou te falar que é necessário você fazer muito mais que boas obras para poder você ser salvo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Aí no livro de João, capítulo 3, vamos ver os versos de 1 a 15.
O Senhor é bom. Tem aí, irmão? Quando você, vou entregar aqui, né? Pastor não guarda segredo mesmo. Quando o teu discipulador chamar você e te colocar no carro dele, e você ouvir essa canção, o Senhor é bom, você pode ter certeza, você vai tomar uma lição para nunca mais esquecer. Vocês que estavam no EDD, vai ser fácil esquecer, irmão? Não. Seus discípulos anseiam por isso, suas discípulas também. Amém, irmão? Como é seu nome, querido? Wenderson. Ele falou no meu ouvido: pastor, depois se eu tenho algum compromisso. Falei: não, estou à disposição da igreja, do pastor de vocês. Tá bom, então vou botar o senhor no meu carro. Eu falei: a música vai tocar? Pastor, estou providenciando, fique tranquilo. Amém, Jesus. Mas a gente brinca, mas Deus tem nos ensinado algo profundo na sua simplicidade, né? Amém? Vamos lá. João capítulo 3, versículo 1 até o 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. 3. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, porque todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus, querido. Curve sua cabeça, aí onde você está, sentado mesmo. Querido e precioso Espírito Santo, nessa noite, Senhor, nós queremos a tua real manifestação no nosso meio. Nós nos esvaziamos de toda glória e oferecemos a ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda glória, Senhor, nós oferecemos a ti como igreja. Nessa noite eu me rejeito a falar algo de mim mesmo, mas eu creio em Cristo Jesus, que se o Senhor quiser, nessa noite o Senhor pode me usar como um canal de bênção para fluir na vida desse povo em Cristo Jesus. Então
querido e precioso Espírito Santo, muito obrigado, porque quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava nesse lugar. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Fique à vontade entre nós, querido e precioso Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só, tentativas humanas inúteis, né, para alcançar a salvação. Nós podemos ver várias aqui, mas por conta do nosso tempo, querido, nós vamos limitar aqui. Vamos ver essa aqui, a primeira. Muitos acham que se não cometerem determinados, olha só, tipo de pecado, poderão ser salvos. Por isso, não vão à igreja do Senhor Jesus. Não, eu sou um camarada bom. Eu não pratico coisas ruins. Eu não tenho nenhum pacto com o maligno. Eu sou uma mulher assim, boa. Eu sou um homem bom. Então eu acho que eu vou herdar, né, um lugarzinho lá no céu. Não vai. Vou te dar dois motivos aqui. A Bíblia fala: errais, porque não conhece as Escrituras. O meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Olha só, querido, Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvo do quê? Da mentira, da prostituição, da miséria, da hipocrisia, da doença. A salvação de Deus, ela é completa, mas quando eu profiro palavras, e não é por mérito, não é por força, não é pelo meu intelecto, mas é pela graça. E isso, querido, é dom de Deus, não vem de homem para que ninguém se glorie. Isso é Deus. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Aonde abundou o pecado, tem que superabundar a graça. Aonde abundou o pecado, tinha que superabundar o chicote, querido. Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem, querido, está em Cristo, escuta bem, isso é para quem está em Cristo. A Bíblia fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é o teu Deus? A quem você serve? Se você é um homem ou uma mulher que serve a Jesus, você pode abrir a sua boca: eu sou salvo, porque o livro de Jó 36, versículo 11, diz que se ouvir o Senhor, teus dias serão de bens, mas se servir o Senhor, seus anos serão de delícias. Quantos de nós não quer viver dias agradáveis e anos, que delícia? Tem muitos de nós que não aguenta mais, querido. Eu conheço um que gasta 74% de tudo que ganha em remédio com filho doente, muito doente. Vai falar do amor de Jesus para ele: sou ocupado, não tenho muito tempo. Mas a mesma boca que nega a Cristo, sabe o que diz quando vê o filho no leito? Eu acredito, Deus vai curar meu filho, irmão. Não vai. Você nega a única esperança de salvação, de libertação e de cura. Talvez hoje à noite Deus está te chamando para você entregar a sua vida a Ele. E se você rejeita hoje, e amanhã de manhã, você que rejeitou hoje, é o primeiro a estar falando: hoje, se Deus quiser, vou ter um dia abençoado. Não vai. Você rejeita a tua única esperança de dias melhores, então não queres prosperidade, não queres sucesso. Levei 25 anos da minha vida para entender que Jesus é o sucesso, por isso que eu colo nele.
Se Jesus se manifestasse, Ele poderia falar aqui para nós: cola em mim, que eu sou o sucesso de vocês, igreja IMUB. Cola em mim, que eu sou sucesso, IMUB. Eu me chamo Jesus. Tomara que um dia Ele se manifeste para você e fale isso para você. Amém, querido? Aí nunca mais você vai largar Ele. Aí a música vai ser boa. E o Senhor é bom. É ou não é bom? Ah, pastor, se fosse bom, Ele já tinha me dado meu marido, minha esposa. Quer casar, pastor? Rapaz, o segredo de satisfazer o desejo do teu coração é tu agradar do Senhor. Quanto mais o seu desejo for maior, maior é o teu anseio em ser um com Ele. O Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não importa o tamanho do teu desejo, comece a agradar do Senhor. Eu não sou líder de célula, eu vou ser. Eu não sou anfitrião, eu vou ser. Eu não sou do louvor, eu tenho um dom para cantar, então você. Eu tenho dom para dançar, mas eu estou fora do ministério de dança, então eu vou ser do ministério de dança. Não, pastor, eu sou bom de teatro, meu negócio é teatro, mas eu estou fora do teatro. Mas eu quero casar, pastor. Meu irmão, entra logo no teatro, começa a agradar do teu Deus e deixa que a bênção é Ele que vai te dar, irmão. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor? O segredo é você agradar do Senhor. E quanto mais você agrada, mais próximo da salvação você fica. A segunda coisa está aí, ó. Outros acreditam que se praticarem determinadas obras, aqueles caras bem bonzinhos de coração, ao ponto de rachar até sua marmita, né, irmão? Vou te dar metade, vou comer metade. Ah, como ele é bom, né, irmão? Então muitos acreditam, perdão, querido, que se praticarem determinadas obras humanitárias, alcançarão a salvação. Se boas obras salvasse, querido, o Senhor não tinha deixado texto como esse de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz João 1,12. Todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, todos, sabe o que a Bíblia diz? Deus deu o direito de ser filho, filha. Agora olha o resto do texto: a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. O crer vem primeiro. Até na hora do batismo, o crer vem primeiro. Quem crê e for batizado será salvo. O crer vem primeiro. Acreditar em Jesus é você se encher de fé. Pastor, eu não tenho fé. Então você não agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Comece a pensar nisso. Às vezes, querido, a gente quer um sucesso, o carro novo, a casa própria, um casamento feliz, queremos usar a roupa da moda, sapatão de primeira, né? Mas, querido, o que é que nós estamos semeando? O que a nossa boca está falando? Olha só, querido, às vezes a gente acorda de manhã, antes de qualquer coisa, você abre a porta do quarto, o primeiro que você encontra: estou todo arrebentado, hoje foi uma noite de cão. Não é assim, irmão? O dia está iniciando, a maldição já está sendo proferida. Em vez de falar: Senhor, a tua palavra diz que em tudo eu devo dar graça. Tive uma noite difícil, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Minha noite pode ter sido ruim,
mas eu quero declarar em Cristo Jesus que o dia será de bênção na minha vida. Hoje eu vou dar um nome para esse dia. Esse dia vai se chamar o dia do meu sucesso. Até os demônios que já queriam pegar uma vaguinha, uma carona, já sai fora, meu irmão. Você já amanheceu, né, enfesado. Se encontrar um bicho lá fora, você rasga no meio. Mas se você começa o dia do lado deles, é complicado, irmão. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: irmão, seja sincero comigo. Deus está falando contigo ou é só comigo? Glória a Deus, irmão. Deus ainda fala contigo? Amém? Então aplauda Ele, glorifique a Ele. Abra sua boca, dê um glória a Deus aí. Muito importante. Aleluia. O livro de Isaías, sei que está no telão ali também. Isaías capítulo 64, versículo 6, né? Olha só, quem não tem Bíblia vai, acompanha aqui no telão. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Para nós que estávamos pensando que somos alguma coisa, está aí a tua resposta. Quando eu penso que a minha justiça, querido, que eu sou alguma coisa, eu dou uma olhada de onde eu vim, quem eu sou, mas eu também me lembro para onde eu vou. Não te esquece para onde você vai. Eu sei em quem eu tenho crido. Amém, querido? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Amém? Rapaz, olha, nós vamos participar do maior forró santo que essas pessoas já experimentaram. O tema da festa lá no céu é a boda do Cordeiro. Meu irmão, de longe os portões vão se abrir, eu estou crendo, e Jesus vai perguntar para os anjos: quem é que vem lá? Não que ele não saiba, mas ele quer saber dos anjos: quem é que vem lá? Com tanta alegria, com tanta satisfação, celebrando, cantando. Aí eu penso que o anjo vai olhar assim, aí vai virar para Jesus e vai falar assim: é a IMUB. Quem, anjo? A IMUB, Senhor, a Igreja Missionária Unidas do Brasil, lá na terra, que tu salvou. Ela celebrou lá e celebra até hoje na entrada do céu. É eles que vêm lá. E aí a paz já está lá te esperando. E aí nós vamos participar da boda do Cordeiro, meu irmão. E aqueles que ficaram, pastor, a Bíblia fala que no último dia haverá muito choro e ranger de dente. Olhe para a pessoa, diga assim: eu acredito que você vai morar no céu. Amém? Olha só, eu quero te falar algo aqui muito bacana. Deus declarou que todos os homens estão na condição de pecadores. Não sei se dá para o pessoal da mídia aí me acompanhando aí. Eu quero mostrar para você. Olha só, Deus declarou que todos os homens estão na condição de pecadores. Ah, pastor, mas até eu sou um cara tão bacana. Olha, pastor, eu ajudo muito aqui, sou legal, pastor. Todos, irmão. O Salmo 142, olha o que a Bíblia fala: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha o versículo 3: todos se extraviaram,
se destruíram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Querido, hoje mesmo, talvez, nós nos alimentamos do pecado, achando que é vitamina. Está tudo errado. Num culto como esse, a nossa primeira condição como cristão, ao entrar na casa do Senhor, era se arrepender. Se arrepender, confessar o pecado para poder prestar culto ao Senhor. Mas nós não fazemos isso. Nós colocamos a capa de crente, ajeitamos a maquiagem, abrimos aquele sorriso e entramos na casa do Senhor como se fôssemos os homens ou mulher mais pura dessa terra. Tudo bem, irmão? Aleluia. Não vou melhor porque você sabe como é que é, se melhorar vira festa, né? Aí puxa um textozão da Bíblia, Isaías capítulo 1 versículo 19, irmão: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, querido irmão, eu não estou comendo, bebendo, andando, vestido, me comportando como o melhor dessa terra, talvez porque eu não quero, mas o texto está aqui, e glória a Deus, aleluia. Paz, quem ouve fala: meu Deus, eu preciso aprender com esse homem de Deus. Mas na verdade, querido, o pecado está dentro, não houve um arrependimento. Palavras sem testemunho, querido, só é palavra. O exemplo arrasta multidões. Amanhã de manhã tu tem uma grande oportunidade de começar uma segunda-feira diferente de todos os outros dias, de todas as outras segunda-feiras. A decisão é sua, é minha. Faça a escolha acertada, por favor. Inicie adorando a Jesus. Entregue o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Amém, querido? Pastor, mas uma situação, pastor, eu pequei, eu caí. O Salmo 37, 24 diz que se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o ergue pela mão. Amém, querido? Salmo 37, 24. Olha só, só existe uma recompensa para o pecador. Quer ver? Cadê a turma? Ajuda aí, irmão. Vai lá. Ajuda aí, produção. Cadê? Adianta os lados, filho. Vai me acompanhando. Isso. Mira aqui. Só existe uma recompensa para o pecado. Qual que é, a igreja? Então por que você e eu ainda não morreu? O Senhor é bom. Enfim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você me entende, querido? Quantos estão me entendendo, irmão? Adianta comigo aí, Gustavo. Olha só, Isaías 59, 1. Olha o que a Bíblia fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades
faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Uma das maiores razões da igreja não prosperar, do Senhor não ver mais, chama-se pecado escondido. Pecado escondido. O livro de Provérbios, não está aqui, Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Como vai a sua língua? Eu conheci uma figura aí que ele estava assim com 2, 3, aí vinha a esposa. Aí o irmão olhou assim e falou assim: ó, lá vem a sua amada ali. E ele assim, ele falou assim: lá vem a sua amada ali. Aí ele falou assim: vixe, a jararaca está entrando. Aí a gente achou estranho, porque é a esposa e não aquela outra lá. Ó, irmão, eu não queria falar, mas você está falando aí, irmão, né? Mas eu quero te falar uma coisa, querido, eu amo minha sogra, amém? Eu vou falar o que eu falei lá no EDD. Vamos abrir um parênteses aqui. Sabe por que eu amo a minha sogra? Porque é a única mulher que eu conheço que teve coragem de gerar o amor da minha vida e me deu. Pense numa mulher de coragem. Não ajudei em R$1. Ela teve coragem de gerar, educar, criar e educar e me deu. Pense numa mulher boa, meu irmão. Como é que eu não vou amar a minha sogra? A minha mãe tem até ciúme dela. Fala: mãe, calma, eu sou seu também. Mas tem gente que não ama a sogra, irmão. Ame essa sogra. É uma mulher de coragem, viu, irmão? Gerou o amor da sua vida. Amém? Pastor, o senhor não conhece ela não, pastor? Não. Minha sogra mora em Santarém, no Pará, e eu moro em Rondônia. Eu amo demais minha sogra. Mas quando eu estava em Santarém, todo domingo lá era um dia sim, um dia não, um churrascão lá, não. E o meu sogro também. Gente boa demais, querido. Brincadeiras à parte, viu, irmã? Não leva a sério não. Você que é sogra aí também, você precisa conquistar seu genro, né? Sua nora, né? Eles também são bênção, é da família. Amém, queridos? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? Então, nunca se esqueça disso. Muito cuidado com o que você anda falando, mas tome bem mais cuidado para quem você está falando. Glória a Deus. Tome muito cuidado. Às vezes, querido, olha só, você entra no louvor aqui, né? E a letra do louvor diz que o Senhor salva, que o Senhor cura. E aí a tua boca está falando, só repetindo o que o louvor está falando. Mas na verdade não está funcionando. Eu vou te falar algo aqui, querido, de Deus, mas duro para você e para mim também. Hoje a maioria dos cristãos, eles não mentem mais falando um para o outro. Uma boa parte entendeu que o pai da mentira é o diabo, lá em João 8:44. Então eles não mentem mais falando. Agora a moda é mentir cantando. E todos cantam, meu irmão,
quando vai lá pelaquela porta, não vive um minuto sequer do que os seus lábios proferiu nos cultos. Porque os lábios que hoje estava dando glória a Deus, aleluia, e dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor salva, amanhã profere outras coisas. A mão que levantou hoje para glorificar a Deus e até orar, ser colocada sobre alguém, amanhã pega outras coisas, muitas das vezes impura. Querido, não está na hora de nós rever nosso conceito cristão? Amém ou não amém? Amém. Dá uma olhada para você. Às vezes a gente se importa tanto com os outros, né, irmão? E na verdade quem está doente somos nós. Vou te dar um exemplo, sem falar o nome aqui. O casal de discípulos sentavam num prédiozinho, altos e baixos, e bem na janela, janelão imenso de vidro, morava um médico, quintalzão bem grandão, tudo gramado. E a esposa daquele médico colocava as roupas, monte, né? Médico usa muito branco, aquelas roupas brancas lá. E ela sentava aqui de manhã todos os dias, quando virava o rosto, via aquelas roupas toda amarelada. E ela falava para o marido dela: nunca vi uma mulher tão porca como essa, que se você fosse médico, aquelas roupas não eram daquela cor. Todos os dias ela falava aquilo, todos os dias. Chegou numa hora, o marido cansou daquilo, comprou um rodo, uma escada bem grande, e lavou toda aquela vidraça, quando ela não estava por dentro e por fora. Quando ela sentou de manhã, que olhou, falou: finalmente ela criou juízo. Vê as roupas como estão brancas? Agora sim é roupa realmente digna de um médico. Você não acha? Ele falou assim: as roupas sempre estiveram brancas. O problema é a nossa janela, que sempre esteve suja. O problema está dentro de casa, mas nós insistimos em dizer que ele está lá fora, na vida da outra, na vida do outro. Você quer ser salvo disso, irmão? Eu quero. Amém? A igreja não precisa de mais um acusador. Quantos estão me entendendo? O pecado, a falha, não estava lá fora. Ajuda aí, Gustavo. A parte de Deus e a parte do homem na salvação. Escute bem. Perdão, tá, irmão? Eu não estava entendendo muito a hora ali, não. Mas, obrigado, viu, pastor José? Eu entendi. É porque a ponta dos, tanto dos que marca a hora como minuto, ultrapassa também, né? Ah, tá. Mas está na benção, né, irmão? Vamos lá, nós estamos terminando, estamos concluindo aqui. Então vamos ver essa parte aqui, olha só. Qual é a parte de Deus e a parte do homem na salvação? Na minha salvação. Bom, a parte de Deus na salvação é essa aí, olha só. Deus decidiu pagar o preço de dar opção de salvação, olha só, a todos os homens, né? Indistintamente. Ou seja, não importa a cor, a raça, ou a posição, ou sexo, Deus vai dar a salvação. Amém? Esse é o plano. Esse é o plano. Olha só, o padrão de justiça de Deus, querido,
preste muita atenção, para a justificação humana, precisava ser satisfeito. Deus teria que achar alguém que fosse justo, para justificar, querido, a todo pecador arrependido. Então ele precisava de um plano infalível para salvar você e eu. Então escute lá, o que Deus fez? Vou semear minha melhor semente, eu vou plantar Jesus na terra para colher a imúbia. Amém? Então a imúbia, ela é o resultado da melhor semeadura que Deus já fez nesse planeta. Deus plantou Jesus para colher você, imúbia, a igreja. Amém? Então você não é qualquer Zé Povinho, você não é ninguém, um Zé Ninguém. Sabe o que você é? Aquilo que a Bíblia fala lá em Pedro, quase no finalzinho: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Amém, queridos? Então você foi salvo. Pastor, eu ainda não confessei Jesus como Senhor e Salvador. Hoje à noite você tem uma grande oportunidade. Eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico de outro também conhecido nosso. Vários meses desempregado, a mulher entrega a vida a Jesus, começa a comprar bons livros e faz campanha e ora e congrega e paga o preço sozinha. A esposa pagando o preço sozinha ali, crendo que realmente a família dela ia ser liberta desse espírito miserável, né? Da falência. Aí, depois de muito tempo, a esposa caminhando só, o desempregado, o marido, resolveu vir para o culto também. Quando chegou, o pastor deu uma palavra e tudo, mais ou menos nessa linha que eu estou pregando, e ele fez o apelo, o pastor perguntou assim: quem gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador, me dê um sinal com a sua mão. Aí ele fez assim. O desempregado baixou a cabeça, cruzou os braços e fincou os pés lá, empancou. E aí outras pessoas foram. Quando foi na segunda-feira, o cara levantou cedo, tomou uma xícara de café, e a esposa falou assim: onde você vai? Ele falou assim: eu me lembrei que tem uma empresa lá, né? Para não falar o nome da empresa aqui também, uma empresa tal, e eu vou levar esse currículo lá. Eu tenho certeza que quando o diretor financeiro dessa empresa olhar o meu currículo, ele vai me chamar. Ele vai me chamar. A esposa falou assim: olha para mim. Quando ele olhou, ela falou assim: ele não vai te chamar. Mas você deveria ter fé, você é crente, ele vai me chamar. Ela falou: olha para mim. Aí o cara olhava: ele não vai te chamar. Aí ele, tipo assim, caiu a ficha, né? E por quê? Ele não vai me chamar. Você o conhece? Ela falou: não, mas o Deus que promoveu esse homem nesse cargo, eu conheço. Você rejeitou tua única esperança da nossa família ter um salário ontem à noite. Você negou a Jesus ontem à noite. Hoje não tem como você requerer dele bênção. Nós estamos desempregados outra vez. Não, mas eu não posso acreditar nisso, eu vou lá. Vá. Camarada foi lá, da porta, disseram assim para ele: não, nós não estamos, nem currículo nós estamos recebendo. Tem muito aqui já, apesar de ser uma empresa nova, mas tem muito currículo. Passa aí outro dia aí, tá bom? Bom dia para você. Nem na porta passou. Agora imagina: Senhor, eis-me aqui,
Tu conheces minha necessidade. Se eu andei errante, Senhor, foi até hoje. Tem misericórdia da minha vida. Eu quero confessar publicamente a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. Olha a diferença, querido. Agora, o camarada era filho. Ele tinha o direito de reivindicar a sua herança. Ele estava no direito de reivindicar as promessas de Deus. Poderia muito bem o Salmo 23:1 se cumprir na vida dele. O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Então eu não aceito o desemprego na vida da minha família. Mas, querido, ei sacerdote, ei auxiliadora, nós somos responsáveis, querido, ou ajuntar ou espalhar em Cristo Jesus as bênçãos, o sucesso, os livramentos para a nossa casa. Tua casa tem que ser um pedaço do céu. Teus filhos tem que ser a herança do Senhor. Você, homem, tem que ser o sacerdote na sua casa. Ei, mulher, você é a auxiliadora. Quando o sacerdote falhar, você tem que estar pronta para livrá-lo do fracasso. Não vire as costas, ele já falhou. Pastor, não merece, me ajuda. Então o que você faz casada com ele? O que é que tu chama de família, de casa, se você não é um com teu marido? Ou não sabeis que você deixou pai e mãe e se uniu a ele, né? Ou a ela, numa só carne, uma só pessoa? Perdoa, irmão. Olha aqui para mim. Eu não falei isso no EDD, mas Deus está me pedindo para falar para você, Imube. Olha aqui para mim, por favor. Quem tem mais luz vai ceder primeiro. Se você tem mais conhecimento, peça você perdão primeiro pela falha do seu cônjuge, pela falha dos seus pais. Decida você, na sua família, pagar o preço, porque eu creio que tu e a tua casa será salvo em Cristo Jesus. Eu creio que você tem um espírito, meu irmão, que estava sobre Josué. Se parece mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem servais. Escolha hoje. Se os deuses dos amorreus lá do outro lado, querido, aí ele fala assim: olha, a decisão, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu naqueles dias era cristão, e eu cheguei todo empolgado falando para minha mãe: mãe, eu aceitei Jesus. O pastor falou através da Bíblia que ele entrou em mim, Jesus mora dentro de mim. Quando eu terminei de falar, minha mãe olhou para mim e falou: fica tranquilo, isso é empolgação, amanhã isso já passou, fica tranquilo, fica tranquilo. 25 anos não passa, e pelo contrário, passou para eles. Quando eu conto isso para minha mãe, ela fala assim: rapaz, o que é um ser humano ignorante, né, mano? Eu poderia ter te abraçado e ter dito, pelo menos, parabéns, você escolheu a melhor parte, eu quero também. Mas não, olha o que eu te falei, amanhã passa. Talvez nós estamos assim, irmão, empolgado. Hoje eu falei para a irmã, como é seu nome, querida? Viviana. Falei: querida, esse povo aqui é animado, né? Ela falou: é, pastor. Aí a irmã do lado falou: ó, se deixar vai a noite todinha aí. Talvez a gente é muito empolgado aqui, mas será se amanhã, quando tu levantar, você vai continuar dançando para Jesus também? Ou você só dança aqui, ou você só bate palma aqui, você dá glória a Deus, aleluia aqui. A igreja, ela tem que sair, querido, além das quatro paredes, lá fora. Ser crente aqui é muito fácil,
A gente aprende até a coreografia do pastor. Fica em pé, a gente fica. Fecha os olhos, a gente fecha. Levanta a mão, a gente levanta. Diga aleluia, aleluia. A gente aprende, é fácil. Mas lá fora não tem um pastor. É só nós e o Espírito Santo de Deus. Você vai continuar crente no Senhor? Amém? Então vou te mostrar aqui, querido, a parte nossa, para a gente ir terminando aqui. Olha só, adianta aí, Gustavo. Ó, João 3,16. Essa é a parte de Deus. Para a gente concluir, para não ficar só em palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, o Filho de Deus. Querido, se você não crê em Jesus, ele vai continuar sendo Jesus. O problema sou eu. Aonde eu vou estar, como eu vou viver sem Deus. Olha o que a Bíblia fala em Romanos. Adianta aí, filho. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora olha o 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Agora vamos terminar com a nossa parte. Mostra lá, Tiago, olha aí. A parte do homem na salvação, a tua e a minha. Nenhuma das criaturas de Deus foi forçada a servi-lo. Todos têm o livre-arbítrio, livre escolha. O que nós não podemos é dar uma de esquecido. Lembra o exemplo que eu te contei lá atrás? Quantos querem Jesus como Senhor e Salvador? O desempregado negou a esperança. Segunda-feira queria milagre, queria o sucesso, queria o sustento de casa. Não vai ter. Negou a Jesus, negou a única chance que ele tinha. Se verdadeiramente ele fosse filho de Deus, lá na portaria, Deus era capaz de pegar aquele monte de currículo e colocar em cima. Quando o diretor financeiro dissesse, eu vou fazer uma seleção, Deus ia inclinar o coração dele a escolher o currículo do seu filho. Você está precisando de um milagre, irmão? Você tem que ser filha, você tem que ser filho, não só aqui, ó. Em todo lugar que você botar a planta do seu pé, você tem que conquistar aquela terra por herança, querido. Amém? Pastor, eu ando triste. A Bíblia fala que onde você botar a planta do seu pé, até a tristeza tem que saltar de alegria. Amém, querido? Quando Satanás decidiu não mais servir a Deus, ele se revelou as suas intenções, querido. Ele revelou as suas intenções. Olha só, adianta aí, Gustavo. Quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, fez isso ele fez isso de livre escolha. Pastor Josias, não manda ninguém pecar. Seu líder de cela, sua cobertura, sua discipuladora, não manda ninguém pecar. Mas mesmo sabendo, querido, que o pecado vai nos levar à morte, muito de nós se delicia com a morte, fica flertando, namorando com o pecado. Você deveria saber que o resultado desse namoro é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
prioriza Cristo. Assim, a salvação humana também depende de uma escolha de sua parte, de livre-arbítrio. Amém, queridos? Eu queria orar contigo, queria encerrar aqui. E há mais coisas, em outra ocasião, pastor Josias pode terminar essa mensagem para você. Está lá com o pessoal da mídia ali. Amém, queridos? Eu queria orar por você. Você pode ficar em pé, por favor.